Olá amigos do canal Simbológico, meu nome é Giancarlo e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo semanal, hoje tratando de astrologia. Lembra que esse canal a gente reúne temas e elementos voltados para a simbologia, e hoje eu vou falar de 3 mapas em especial com foco na política: o mapa da independência do Brasil, o mapa dos políticos Renan Calheiros e Rodrigo Maia. Eu vou chamar a vinheta, a gente logo volta. Falar da política brasileira, num período tão turbulento, num período tão conturbado que nós estamos atravessando, exige um pouco mais de uma sensibilidade de não olhar partido X, partido Y, mas ver o contexto que o Brasil está inserido. Então, no caso aqui, eu peguei o mapa do Brasil, levando em consideração o horário de 16h58, que eu sempre considero o ascendente do Brasil, peixes, né? Eu já discuti isso algumas vezes, já falei que eu não consigo enxergar o ascendente aquário por uma razão muito óbvia. Nós aqui no Brasil, nós temos como marca registrada o samba, a questão da fantasia, né? Essa coisa do brasileiro ser muito indulgente, né? Ser muito bonzinho, muito dedicado, enfim, e o aspecto relacionado ao futebol, que é tudo voltado muito para a questão da fantasia do pé, que é o ascendente em peixes. Eu não vejo realmente traço de aquário. Então eu peguei aqui o mapa da independência e, pegando o trânsito no momento, a gente leva em consideração o trânsito de hoje, o que está acontecendo em relação a esse momento político e social do Brasil. O que a gente pega? O círculo concêntrico é o mapa de independência do Brasil. O círculo alocêntrico é um mapa para as 26 de maio, às 14 horas e 21 minutos. Então a gente tem aqui o que? Nós temos uma passagem de um planeta chamado Saturno, que está muito próximo dessa conjuntura que é o Netuno-Urano no signo de Capricórnio, logo no iniciozinho de Capricórnio, se aproximando dessa posição que vai ocorrer no final do ano, a partir especialmente de novembro. E isso pode trazer incisivamente a ruptura do sistema estabelecido. Então eu vejo 2 coisas. Primeiro, eu já tinha dito num outro vídeo que eu não vejo o Temer ficando. O Temer não se aguenta, ele tem aí uma sobrevida de 7 meses no máximo. Segundo, isso aqui é um indicador muito forte de uma renovação do sistema político. Então pode ser que nós viemos a passar para parlamentarismo, presidencialismo parlamentarista, devido a essa combinação de fatores. Um fator que está preponderando é o fato do Saturno estar em aspecto negativo com o Mercúrio em quadratura, exemplificando essa tensão entre alianças, entre os partidos políticos, né? Um acusa o outro, e todo esse processo de aparecer coisas tem muito a ver. Primeiro, o próprio Plutão está numa casa institucional, que é a casa 11, o Júpiter está na 8, trazendo à tona muitas coisas que estavam escondidas, ocultas, então não tem como as coisas ficarem realmente fora realmente do alcance da polícia, da justiça. Claro que a gente nota que não há uma punição muitas vezes justa, então acontece muitas vezes de parecer privilegiar. Por exemplo, a esposa do Cunha foi absolvida pelo Moro. Muita gente questiona, por exemplo, do lado da esquerda, porque ela foi absolvida. Mas você tem que ver também que tem políticos que estão sendo soltos aí do PT. Então a gente tem que ver que, na verdade, tudo está contextualizado no mesmo foco. Não existe mais o partido X ou Y, oposição X ou Y, direita e esquerda. O que existe, na verdade, é um país, um povo quebrado, que está sofrendo as consequências de um problema de gestão, um problema de falta de moral, falta de ética, que está afetando a todos. Então não tem mais essa coisa de partidarismo ou oposição, está todo mundo envolvido. Então aqui nesse caso existem pontos que vão eclodir, e eu fiz a progressão no mapa do Brasil, voltando aqui para a casa 7, onde você tem um acúmulo de planetas
é o Sol, Plutão, Marte e Vênus na casa 7, que é uma casa exatamente das relações sociais, da questão relativa aos vínculos partidários e as alianças que o país também pode formar lá fora. Se a gente vê que está o Sol progredido num ponto exato de conjunção com Plutão e Marte. Isso aqui é uma dinamite, gente. Do ponto de vista do país, a dinamitação das bases, das estruturas vigentes, trazendo assim uma necessidade de renovação diária de forma contundente. Então, quando você tem o Sol, o Marte, são planetas quentes, e aqui está enquadrado a figura do Plutão, você vê que as profundas modificações nas estruturas institucionais, aqui a gente não está vendo só política caindo, a gente está vendo também empresários envolvidos, e que vai mexer ainda mais, tá, gente? Vai mexer ainda mais. Eu acredito que o eco dessas situações, como eu já tinha pontuado outra vez, vai ser nesse prazo de 3 anos, né? 3 a 4 anos, mas 3 anos realmente está muito incisivo. E até esse mês de junho, coisas assim muito sérias ainda vão aparecer. Eu creio que essa posição do Sol-Plutão renove as estruturas sociais e políticas, mas traz muito levante, porque o Sol-Marte, por exemplo, aquela história de Brasília, de pessoas depredarem, haver um avanço, aí bota o exército, isso é muito Sol-Marte, como fosse uma espécie de guerra interna, né? Um conflito interno, como fosse uma guerra civil. Não é uma guerra civil, mas como fosse, né? Em escala, né? Mínimo processo. Então, aqui realmente é um momento muito delicado, é um momento muito difícil para o Brasil, é um momento que exige do brasileiro um poder realmente de compreensão dos fatos, porque senão as pessoas tomam posicionamentos muito incisivos. E na verdade todo mundo está envolvido, gente. Não tem mais essa coisa de político ao político A, ao político B, ao político C, eles são inocentes. Não tem mais. Então isso traz realmente levantes muito sérios, podem haver realmente mais tensões sociais, e enquanto o termo não cair, né, eu acho difícil desses levantes sossegarem. Nossa, saem pessoas feridas, saem pessoas machucadas. Pode ocorrer inclusive realmente baixas aí, mas sempre que as pessoas que têm menos meios para se defender ficam expostas. Então muito cuidado também quando for às ruas ou defender de repente qualquer tipo de bandeira, porque esse ponto aqui de tensão é muito forte, muito grave, muito sério. E aqui pegando alguns políticos, eu escolhi o mapa do Renan Calheiros em especial. A gente vê o seguinte, o Renan Calheiros, eu coloquei aqui, segundo os dados que eu peguei na internet, o dia 16 de setembro de 55, às 10 horas e 57 minutos, em Murici, Alagoas, como o nascimento dele. Tá? Então ele tem um Sol, Lua em Virgem, ele tem um ascendente em Sagitário. O que está acontecendo, gente? Primeiro, a gente pegando o trânsito, o mapa dele, a gente pega o trânsito para hoje, dia 26, o que está acontecendo aqui? O Saturno está batendo em cima do ascendente dele, retrógrado, ele como se estivesse andando de marcha ré, e está formando um ângulo tenso com o Sol, a Lua e a Vênus dele. Então, essa posição, que ele tem esses planetas na casa 10, que é a casa do poder, força ele sair do posto que ele está ocupando hoje, o presidente do Senado. Então ele não fica, eu acho pouco provável ele conseguir se manter no posto. O PMDB vai fazer muita pressão em cima dele, e é uma chance real dele sair, tá? Dele não continuar, dele realmente sofrer sanções aqui politicamente. Então é um político que está com muita chance de também puxar o barbante, né? Ele já foi outrora indiciado anos atrás, inclusive a ex-mulher dele colocou aí no ventilador coisas de desvios, né, de dinheiro e tal, que ele está meio envolvido. Ele voltou ao ramo político, isso é um problema muito sério do país, porque políticos que não são devidamente punidos voltam com mais força para fazer pior. Vou precisar nem citar Collor, né, que nos anos 90 foi punido com o impeachment, mas está aí. Ele é senador, enfim, ele tem uma força muito grande politicamente, e nem por isso perdeu certas regalias, né? Ele continua atuando. Então, ele não é mais presidente, mas
ele continua com privilégios. Mesma coisa que pode acontecer, por exemplo, se o Renan, por exemplo, é afastado, ou outros políticos afastados, o próprio Cunha, essas pessoas podem voltar. Então, enquanto não houver uma punição mais severa a esses políticos, é impossível que já haja uma rearrumação político-social adequada ao Brasil, né? Porque ele fica num looping do qual ele não consegue sair. É como se fosse um círculo vicioso que corrobora para a destruição da nossa dignidade e, consequentemente, da garantia de um futuro estável, um futuro realmente sólido. Esse Saturno está obrigando o próprio Renan a recuar. E o Saturno quadratura Sol-Lua faz muita tendência a frustrações. Então ele vai tentar fazer alguns movimentos e ele vai ser rechaçado. Você vê que o Marte acabou de entrar na casa 7 dele, ativa a força dos oponentes dele dentro da Câmara e do Senado, somente dentro da parte partidária. Ele avança contra ele, querendo a cabeça dele. Então pode ser que ele não consiga se manter. Pode ser que ele também saia do posto dele e que ainda surjam apontamentos pela própria Lava Jato envolvendo o nome da pessoa dele. Isso aí é inevitável. O Plutão está fazendo um contato com o Sol dele por trígono. Ainda que seja um trígono, a função do Plutão é transformadora, profundamente transformadora, e mata questões assim do ego, elementos que estão retratados como o abuso do poder. Esse contato Plutão-Sol arrasta a pessoa para o Hades, para a parte subterrânea. Então ele está num ponto realmente muito difícil, crítico, né? Um outro ponto que eu vejo crítico é esse Urano aqui, que se opõe ao Netuno em trânsito. O Netuno no mapa dele rege a casa 4, que tem muito a ver com a questão da segurança, da proteção dele, quer dizer, rui essa segurança e proteção que ele tem. Então, assim, objetivamente falando, é um político que não fica. Ele não fica. Ele pode sair tanto primeiro do posto dele, depois ele pode ser indiciado, ele vai responder novos processos aí futuramente, outras coisas que vão aparecer envolvendo o nome dele. Ele só não está ainda totalmente visível porque da primeira vez que ele foi pego e teve a denúncia da ex-mulher dele, ele arrumou um jeito de apagar. A pessoa que fica realmente sujeita a esse tipo de coisa, ela vai tentando apagar provas, não deixa rastros, né? Você vê o que acontece com os políticos de hoje. É difícil, às vezes, pegar um político, ele não deixa rastro. O Lula, por exemplo, Dilma, mas não existe crime perfeito. Todo mundo comete um delito, aparece lá na frente, é uma foto, é uma assinatura, um documento, alguém que dedura. Então vai aparecendo. Acho que vai aparecendo. Isso aí não importa quem e como vai aparecendo, tá certo? Um outro ponto que eu vejo aqui que é importante, esse Urano, você vê que ele veio fazendo uma oposição com Mercúrio também do próprio Renan, trazendo muitos problemas, muitos ruídos de comunicação ao longo dos anos. E o Netuno está fazendo uma oposição ao Marte, natal do Renan, onde ele pode ter muitos imbróglios na parte jurídica. O Marte está na 9, o Netuno em oposição, quer dizer, ele tem tendência a realmente responder processo. Um outro político que me chama a atenção, e eu não tenho o horário dele certo, eu peguei os dados na internet, ele nasceu em Santiago do Chile, que é o Rodrigo Maia, na época que o César Maia estava exilado, né, no Chile. Ele é de 12 de junho de 70, mas eu fiz uns ajustes, peguei uns dados, fui ajustando o mapa até achar esse horário de 4 horas da madrugada, com ascendente em Touro. Não é certo, mas eu vou considerar os planetas e os trânsitos. É bem parecido com o César Maia, no sentido de trânsito. Se a gente pegar o mapa, o trânsito de hoje, o mapa do Rodrigo Maia, nós temos o quê? Nós temos aqui um Saturno, que está em 25, fazendo ângulo tenso com a Lua e o Plutão. Quer dizer, isso explode, mexe muito com a questão da intenção do Rodrigo Maia querer realmente se lançar futuramente candidato à presidência. Mexe. Tem posicionamentos aqui que mostram ele muito interessado em assumir esse posto. E ele é muito ambicioso, muito materialista, extremamente materialista. O Saturno quadrado Lua, o Saturno quadrado Plutão, destrói alguns planos e projetos dele.
Ele é muito caprichoso, ele é muito vaidoso, e tem algumas coisas que vão realmente confrontá-lo, como por exemplo, ele teve um problema aí agora com o Temer, porque diz que não chamou o exército, ele requisitou ao Temer a segurança nacional e não o exército. Aí o Temer botou o exército nas ruas, deu aquele problema que vocês viram dias atrás. Então a gente vê claramente que existe uma tensão muito grande, partidária, e que os canais ali dentro de Brasília não estão se comunicando. A tendência é isso se agravar, de os três poderes cada vez mais não terem comunicação entre si, ocorrerem problemas sérios entre Câmara e Senado, né? Pessoas realmente digladiando, batendo de frente um com os outros, e trazendo realmente problemas sérios em relação a convivências e diálogos, né? No campo político, o diálogo é muito importante, mas não tem diálogo. Desde que Saturno fez a oposição ao Júpiter-Lua do mapa do Brasil, lembrar que o Brasil tem essa oposição de Júpiter-Lua, quando aconteceu isso, a coisa de 2 anos mais ou menos atrás, foi uma mexida na questão da comunicação interna. O que aconteceu no período Dilma? Um problema muito sério com a comunicação dela, como presidente, com a Câmara e o Senado. Ela não era mais entendida, não havia mais entendimento. Isso aí foi agravando. Hoje é uma coisa que está, eu chamo de endêmica, né? A coisa está espalhada ali dentro, as pessoas não se comunicam e há muita desconfiança, que tá cada um ao seu modo tentando acusar, puxar a brasa para sua sardinha naturalmente. Então eu acredito que o Rodrigo Maia vai responder também algum processo pela posição que está saindo. Ele está com Plutão na casa 9, tá? Ele pode chegar numa posição futura de governante. Isso não é impossível, porque o Plutão, o que vai acontecer? O Plutão, ele vai chegar em 2022 aqui. O Rodrigo Maia é novo, tem 46 anos, não fez nem 47 ainda. O Plutão, ele vai chegar dentro de alguns anos no meio do céu dele. Ele vai ficar bons anos aqui na casa 10 dele, quer dizer, ele ganha poder. Ele ganha poder. Agora, nesse momento, o Plutão passando na casa 9 dá uma mexida muito grande em relação a processos, ele ser acusado de coisas que às vezes também, não que ele não tenha feito, mas a coisa engrossa, aumenta, né? Como essa história aí do Exército, da Força Nacional, né? O Plutão está em trígono com o Saturno natal, depois vai fazer um trígono com o Mercúrio. Então, ele tem uma influência absurda dentro de Brasília, absurda, até porque o pai está por trás, né? O pai é muito político, muito articulado, já foi governador do Rio, enfim. César Maia é muito influente, muito estrategista, muito inteligente. Então a gente tem que levar em consideração todos esses pontos que estão aparecendo aqui, porque, por exemplo, o Júpiter, ele vai ainda esse ano fazer uma conjunção com o Júpiter natal do Rodrigo. Isso abre portas para ele. Quer dizer, ele pode ser absolvido, ele consegue se safar. Agora o Renan Calheiros difícil, porque eles estão tentando dar uma rasteira e provar, eles vão tentar fazer com que o Renan saia colocando no ventilador coisas que ele mesmo fez, né? Usando a própria força dele para ele poder sair. O Rodrigo não, o Rodrigo ele é muito teimoso, muito inteligente, ele tem um Sol em Gêmeos aqui nessa posição, Marte está em cima do Sol dele, quer dizer, dá muito problema realmente de relacionamentos, disputa dentro da área política para ele. E o Netuno está fazendo, dentro de alguns anos, mais incisivamente, vamos colocar os 2 próximos anos aí, 3, uma oposição com a Lua natal do Rodrigo Maia. Então isso traz problemas com instituições, inclusive instituições acusando de coisas que ele fez, porque ele é um manipulador, tá, gente? Como muitos políticos são, mas ele é muito estrategista, muito inteligente. Ele aprendeu muito com o pai como agir politicamente. Então, com toda essa situação que está acontecendo na progressão do mapa do Brasil, esses 3 planetas em 0 graus exato, uma posição muito incisiva, muito crítica para mudanças para o país, mas que pode custar quebras, né? Enquanto essa posição estiver ativada, vai continuar caindo gente.
Eu tinha feito um cálculo numerológico, eu inclusive apresentei isso num vídeo que está no YouTube, do Nova Consciência, em 2016, que eu falei que a partir do 7 de setembro do país, nós teríamos uma influência da Torre Fulminada, influenciando até o próximo aniversário do país, que é setembro desse ano, né? Então a gente vê o quê? Período que todo mundo cai, né? Não fica nada no lugar, ninguém fica em pé. Todos caem sem exceção. Todos caem sem exceção. Então existe todo esse processo que está em andamento e observar, né? E tomar cuidado com partidarismo, posicionamentos que possam se tomar, porque respingue todos, né? Nesse momento todos estamos na mesma canoa, no mesmo bote furado. A verdade é essa, o bote está furado e a gente tem que ficar tirando água desse bote para a gente poder conseguir chegar até a margem. Dito isso, eu agradeço a atenção de vocês, a audiência. Eu peço para vocês, gostando, deixarem seus comentários, curtam, compartilhem. Eu agradeço. Eu volto na próxima semana. Até mais.